Deus toda a honra e toda a glória. E obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós começamos domingo passado a falar sobre um tema, a unção de Deus. É um tema que muitas igrejas precisam aprender. Eu sei que às vezes há lugares que ficam ofendidos. Dizem que não é bem assim, mas está na Bíblia, eu creio. Amém? Vamos só deixá-los descer. Aleluia. E então, gostaria que o Paulo me pusesse na tela aqui, por favor. Salmos 89, versículo 20. Nós começamos a falar domingo passado, como eu disse, sobre a unção de Deus em nossas vidas, como Deus derrama a unção. Em Salmos 89, 20, diz assim a palavra, Deus a falar, ele diz, encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo. Encontrei a Maria, encontrei o Carlos, encontrei o Luís, encontrei a Marta, que me é fiel, que me serve. E por isso eu o ungi com o meu santo óleo. Amém? Então nós vimos que primeiro tudo nós temos de ir ao encontro de Deus em nossas vidas. De coração livre, de livre vontade. Temos que buscar esse Deus. Ele vem ao nosso encontro. Ele encontra-nos quando nós o procuramos. Sabe, mas não procura, Deus não procura assim como nós pensamos que procura, sabe? No jardim do Éden, quando depois de Adão pecar, o que ele fez? Foi-se esconder, não é? Mas foram-se esconder. E Deus veio caminhando no jardim a chamar por Adão. Adão, onde estás? Adão, Aieca. Adão, Aieca. Ele não estava a dizer assim, Adão, como se Deus não soubesse onde estava escondido. Por amor de Deus. Como se Deus não soubesse o que estava acontecendo na vida de Adão. Ele só queria que Adão respondesse para Deus quando Deus diz, Adão, Aieca. Adão, onde estás? Ele respondesse, Hineni, eu estou aqui. Na posição, na situação que ele está. Sem subterfúgios, sem desculpas. Ai, a mulher que tu me deste. Nada. Eu estou aqui, Senhor. Eu fracassei. Eu desobedeci-te. Eu preciso que tu me perdoes. É coisa que... As pessoas têm que ter sempre desculpas. Por A mais B. Por A mais B. Ah, eu fiz porque. Não. E Nene. Estou aqui, Senhor. Tal qual. E rei. Então, quando é assim, Deus encontra-nos, ou não? Ele encontra-nos como ele encontrou Davi. E depois nós servimos-lo com fidelidade, fazemos a vontade dele em nossas vidas com fidelidade. E Deus vê que pode confiar em nós e unge-nos com a sua santa unção, com o seu santo óleo. Amém? Nós falamos mais ou menos nesses termos no domingo passado. Porque quando você é fiel a Deus, quando você se encontra com Deus, Deus se encontra consigo e você... Eu sou assim. Perdoa-me, Senhor. Deus perdoa. Agora, arrependimento é reconhecer o erro e não tornar a cometer. Ou não? Eu estou aqui, Senhor. Inene. E Deus vê que nós somos fiéis, que nós queremos servi-lo mesmo. Deus vai confiar coisas, riquezas, a unção de Deus, o santo óleo de Deus, que esse mundo não tem dinheiro para comprar. Amém? Ele vai nos dar esse óleo. Muito bem. Mas, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Essa unção não é para a pessoa dizer, eu sou ungido de Deus, eu sou ungido, Deus me usa. Não, a glória é para o Senhor. A glória é para Deus. E então, Ele dá-nos essa unção para nós podermos fazer obras sobrenaturais. Ele faz através de nós, da sua unção, obras sobrenaturais.
Coisas que nós, na nossa força, não somos capazes de fazer, mas porque acreditamos em Deus, acreditamos na Sua palavra, declaramos a Sua palavra, vivemos a Sua palavra, Ele derrama esse azeite, esse Espírito Santo em nós, e é o Espírito Santo quem faz através de nós. E as coisas, uau, é tão difícil e afinal tornou-se tão fácil. Amém? Hineni, eu estou aqui. Então, amados, como eu disse, mas é preciso sabermos honrar, porque a honra liberta a unção. Eu estou a dizer isso porque eu vejo nas igrejas. Olha só, se eu puser aqui um anúncio, vem o pastor tal, não é? Super ungido do Senhor, não sei o que, a igreja vai estar cheia, e vai ser pequeno, vai ter que ir lá para um hotel ou alguma coisa. Por quê? Porque não conhecem, não é? Mas dizem que ele é grande pregador, então olhar para o homem, não é? Mas dizem que Deus o usa assim e vem a correr. Mas irmãos, podem vir a correr, mas se não vêm com fé no coração, se não está a honrar a fé do Senhor, a unção do Senhor, nada vai acontecer. Vai ser mais uma conferência sem unção, como tantas já existe por aí. Sem a unção de Deus, sem a operação de Deus. Aí eu estive numa conferência assim, o Espírito Santo estava lá. Sentiu-se alguma unção? É isso que nós temos hoje em dia, infelizmente. Então, amados, permitam que eu fale aqui de uma passagem. Porque se disserem assim, olha, vem aí o pastor Norton, vai pregar nesta noite. A gente já o conhece. Já sei quem é, está conosco já há uns anos. Não honra a unção, não minha, mas daquilo que o Senhor pôs na minha vida. Não honram essa unção. A unção não vai fazer nada. Olha aqui. Mateus 13, versículos 55 a 58. Jesus fez aqueles, apareceu na terra dele para ensinar a palavra. Olha que o povo da terra dele disse. Ora, não és tu filho do carpinteiro? Quem pensa ele que é? Não és tu filho do carpinteiro? Nós já o conhecemos. Ele disse assim, o nome da sua mãe não é Maria? E o dos seus irmãos, 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e estão entre nós as suas irmãs. Continua, versículo 5. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, quem pensa ele que é? De onde obteve todos esses poderes? Olha aí, 57. E ficavam escandalizados. Não honraram, ficaram escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Continua, versículo 58. E Jesus não o quê? Não realizou ali muitos milagres. Apenas umas dorzinhas de cabeça, umas coisas assim. Por causa da quê? Da falta de fé, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Há coisas no Espírito que nós temos que conhecer para que o Espírito possa operar no nosso meio. Amém? Ok, então vamos. Uma vez sido encontrados por Deus, mostramos fiéis a Deus. Ele confia-nos a sua unção. Ele unge-nos com o seu santo óleo. O que é que começa a fazer o seu santo óleo em nossas vidas? Há vários pontos que eu quero falar esta tarde. Número 1. A unção de Deus oferece-nos força sobrenatural para a nossa vida. Ele diz, o Senhor diz lá em Salmos 89, 21. Veja lá comigo. Salmos 89, 21. A minha mão, Deus já falar, a minha mão o susterá, o meu braço será a sua força. Mão e braço na Bíblia, a mão do Senhor, o braço do Senhor na Bíblia, refere-se ao Espírito Santo. O meu Espírito o susterá, o meu Espírito será a sua força. Porque Ele é fiel. Eu confiei nele a minha unção. Ele serve-me. Não só para se mostrar que é ungido, mas serve mesmo. Está mesmo interessado na minha causa.
Então, sabemos que como crentes nesse mundo mau, a nossa luta não é contra carne e sangue, pois não. Eu não quero fazer inimizade com as pessoas. A minha luta não é contra as pessoas, carne e sangue. A minha luta é contra quem? Contra as potestades, os principados, nos lugares celestes, no mundo espiritual. Demônio, Satanás e os seus demônios, os seus exércitos. A minha luta é ali. E Deus deu uma unção para eu poder resisti-los e vencê-los. Amém? Não é contra o meu irmão, não é contra aquela pessoa que fala mal de mim. Não. Se a pessoa fala mal de mim, o problema é dela. Um dia vai ter que explicar ao Senhor. Não é? Então, esta unção de Deus fortalece-nos de forma sobrenatural. Nós temos poder, irmãos. Nós temos poder. Com ela, nós vencemos Satanás, vencemos demônios, tentações, dificuldades, obstáculos, situações difíceis que se levantam contra nós. Nós vencemos tudo isso. E Deus vai nos, mesmo no meio de toda essa tempestade, Deus usa-nos como os seus vasos de honra, onde Ele derramou da sua unção. Ele usa-nos para fazer aquilo que Ele quer fazer em outras pessoas através de nós, se nós formos obedientes e queremos fluir com Ele. Amém? Então, uma vez que Deus quer operar milagres, diga assim, Deus quer operar milagres através de mim. Creia. Não, os milagres são para aqueles pastores. Milagres são para aquele que crê, que tem a unção de Deus. Quem faz não somos nós, é Ele. Amém? Então, amados, nunca se esqueça que a maneira correta de você enfrentar Satanás e todas as suas forças malignas e toda a situação é seguir o exemplo de Jesus. Está escrito. Está escrito, você cita a palavra. Você fala contra a montanha, não é? Você fala a palavra, mas você está ungido, essa palavra vai ungida, não vai vazia. E faz o que deve fazer. E jamais voltará para Deus vazia, a palavra. Então, a primeira coisa que você deve fazer de manhã, ao acordar de manhã, a primeira coisa que você deve fazer, antes mesmo de enfrentar o seu dia, é encontrar-se com o Senhor e pedi-lo que o unja com uma unção fresca para aquele dia. Você já sai do seu quarto carregado de unção. Amém? Poderoso. Então, eu lembro muitos anos atrás, 1987, por aí, em Joanesburgo, foi mais o meu professor da escola bíblica, eu ainda era aluno da escola bíblica, foi mais a rua abaixo em Joanesburgo, fazer uns evangelismos nas ruas. Passamos por uma padaria, até por sinal eram portugueses. A senhora saiu da padaria com aqueles pães de forma, lá na África usa-se muito pães de forma, a tirar-nos pães, saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. A unção. Mexeu com aquela mulher. A unção faz isso. A unção de Deus é uma força sobrenatural que Deus convença o pecador do seu pecado. Muitos não querem aceitar, né? E ficam danados. Mas Deus faz a obra, não. Olha só. Note que a palavra diz em Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Diz assim. Não sei o que essa tradução diz. Ok. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na sua unção. E na sua unção. Você, como crente, precisa de unção. Para ser mesmo crente e não carente. Muitos dizem que são crentes, mas são carentes. Não têm unção. Nós precisamos ter unção. Amém? A unção de Deus. São verdadeiros crentes. Estamos ao rubro para Jesus. Bendito seja o seu santo nome. Então, como é que eu me fortaleço no Senhor? Aquilo que eu disse, Senhor, unge-me. Lendo a sua palavra, estando na sua presença em adoração, em louvor, recebendo dele essa unção. Amém? E depois agindo de acordo, fazer algo que é útil com essa unção. Não é só receber a unção, agora sou ungido. Não. Se eu recebo a unção, é para eu fazer algo com essa unção.
algo que seja útil para outras pessoas, para a glória de Deus e para a minha alegria. Amém? E satisfação. Então, Sansão, o juiz, Sansão, aquele homem da força, né? Sansão tinha uma força sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus o ungiu. Deus o ungiu. Deus deu aquela força toda, não é? Para enfrentar aqueles soldados filisteus, etc. Então, irmãos, a chave do ministério poderosíssimo que o Senhor Jesus teve aqui nesta vida, ele foi 100% Deus e 100% homem. Amém? E como homem, para agir como homem no poder de Deus, ele precisou de ser ungido, sabia? Veja comigo aqui em Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz assim. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus, o quê? Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. E como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Jesus precisou da unção, você e eu precisamos da unção. Precisamos andar carregados com essa unção para podermos fazer a obra. Amém? Do Senhor. Eu não estou falando de religião, porque eu não gosto de religião. Eu gosto das coisas vivas do Senhor, da palavra viva do Senhor, da unção do Senhor. Sei que muitos não gostam disso, mas o problema é deles. Eu quero. Eu quero. Então, amados, ponto número 2. A santa unção de Deus também é bom para agirmos para o bem dos outros, para a glória de Deus, mas também a unção de Deus protege-nos, dá-nos proteção divina. Às vezes vamos a lugares perigosos ou não. E a unção protege-nos. Veja comigo em Salmos 89, versículo 22. Versículo 22. Nenhum inimigo, é Deus a falar sobre aquele que ele ungiu com o seu santo óleo. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos. Tampouco alguém poderá oprimi-lo. Eu vou ler de uma outra tradução que diz assim. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Aleluia. Quando você está cheio de unção, você vai ali na avenida, caminhar lá no passeio da avenida, os demônios que você não vê com esses olhos, mas que estão lá. Ei, fujam! Ele vem aí! Ela vem aí! Fujam, escondam-se! Porque ele vem a unção em nós. Coisa que a gente nunca pensa, né? O filho da perversidade, que é Satanás, e todas as suas hostes, a Bíblia diz, não nos afligirá. Não nos afligirá. Nem com doenças, nem com pobreza, nem com angústias, nem seja o que for. Tudo quanto ele enviar na sua vida, você manda por remetente. Não. Endereço desconhecido. Manda por remetente. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, vale a pena nós sermos, como disse Jesus, quando contou aquela parábola das 5 virgens que tinham azeite e das 5 que não tinham. E Jesus chamou as que tinham o azeite de prudentes. Eram prudentes. Outras traduções dizem eram sábias. Tinham o azeite do Senhor. Amém? Então, vale a pena nós sermos prudentes, nós sermos sábios e termos o azeite, a unção do Senhor em nossas vidas. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Precisamos dele, dessa unção em nossas vidas. A unção traz cura. Despedaça o jugo de Satanás, o jugo da servidão que Satanás lança sobre as pessoas. E andam ali cabisbaixas, não conseguem ficar direitas. É só pesos, é só fardos na vida. Não tem gozo, não tem alegria. Anda aí. Os pesos, os fardos pesados que o inimigo põe. A unção despedaça tudo isso, irmãos. Liberta em nome de Jesus. Precisamos da unção do Senhor em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu aconselho, aproxime-se mais de Deus. E Ele aproximar-se-á, Ele se chegará mais a si. Amém? E vivam mais
em ligação com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. E, aliás, deixe-me usar as palavras que o apóstolo Paulo usa, para me entenderem melhor. Em Efésios 4, 17 e 18. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Efésios 4, 17 e 18. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Não, que outra tradução? Eu queria aquela tradução, King James. Obrigado. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ok? Continuando. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, os valores, a maneira de pensar é de acordo com as trevas, e estão separados da vida de Deus, não estão ligados a Deus, por causa da ignorância em que vivem. Pensam que sabem tudo melhor que os outros, mas não sabem nada, estão cegos, estão ignorantes, vivem numa ignorância, devido ao quê? Ao embrutecimento do seu coração. Olha aí, muita gente está embrutecida no coração. Eu não acredito nada disso. Não sei o quê. Bruto do coração. Abre os olhos. Precisas abrir os olhos. Amém? E assim não vais satisfazer os desejos da carne, mas vais sim agradar o Senhor com os desejos dele para a sua vida. E Deus nos vai proteger. Por quê? Porque o azeite, a unção de Deus, também, além de mais, nos protege de perigos, etc, etc. Aleluia. Sabe como é que é? Ainda hoje, no Médio Oriente, há aquele problema das moscas, que fazem ferida nas orelhas das ovelhas. As moscas, não é? Até nos cachorros. Fazem ferida nas orelhas, não é? Sabe, no Médio Oriente, o que é que eles fazem para impedir que as moscas vão às orelhas das ovelhas? Ungem as orelhas com azeite de oliveira. Ungem com azeite de oliveira. As moscas fogem. E digo uma coisa, os demônios, essas moscas espirituais, quando veem que você tem azeite, tem o santo óleo do Senhor na sua vida, eles fogem. Irmão, eu não quero pensar por aqui, irmão, faça assim, faça assado, na área da mente. Quero da área do espírito. Você precisa entender essas coisas do espírito. Porque Deus é espírito. E até mesmo importa que eu o adore em espírito e em verdade. As pessoas precisam entender isso. Aleluia. Então, amados, Jesus quer que você tenha a unção do Espírito Santo, o santo óleo de Deus na sua vida, e como ele diz em Apocalipse, que sejamos quentes ao rubro para ele. Uma fé poderosa nele. Amém? Não morna, porque ele vomita-nos, não é? Então, amados, paralelamente, os demónios, enfim, esses principados, essas forças espirituais da maldade, não querem nada com a unção de Deus. Porque eles tremem. Eles têm medo dessa unção. Muito menos com o fogo de Deus. Não querem nada com isso. Sabe? Eles fogem, eles tremem. A Bíblia diz lá em Tiago 2,19. Eles ao menos acreditam em Deus. Há muita gente que não acredita em Deus, mas eles ao menos acreditam. Olha aí. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demónios creem e quê? E tremem. Não acredito em Deus. Cego. Coração embrutecido. Amém? Então, amados, eles ao menos creem e também tremem, porque sabem que Deus é poderosíssimo. Esta é uma razão porque nós devemos andar sempre ungidos, com unção, com o azeite do Senhor, o azeite do Espírito em nossas vidas. Andarmos bem ao rubro, quentes para Jesus. Uma fé quente para Jesus. Número 3. A unção de Deus traz vitória.
para as nossas vidas. Além de fazer o que Ele quer fazer através de nós para outras pessoas, protege-nos e traz-nos vitórias em situações difíceis de nossas vidas, etc. Salmos 89, 23. Olha o que Deus diz. Esmagarei diante dele os seus adversários e exterminarei todos os seus inimigos. Aleluia! Falem mal dos crentes. Falem mal dos ungidos de Deus. Olha o que pode acontecer. Falem mal. Vai. Não é? Digam comigo, os que quiserem. Com a unção do Senhor na minha vida, eu sou mais do que o vencedor. Amém. Glória a Deus. Agora, reparem bem no que diz a Escritura aqui. Deus diz, eu repito, esmagarei diante dele os seus adversários. Sabe o que é esmagar? É tornar polpa de tomate. Esmagar, não é? E exterminarei os teus inimigos. É verdade, irmãos. Há situações, eu próprio tive situações na minha vida, eu não quero falar de mim, falar de outras pessoas, que Deus diz, também aconteceu comigo, não é verdade? Todos aqueles que estiverem a falar mal de ti, porque tu és obediente, tu vais estar no funeral deles. A unção. A unção do Senhor. Olha só. Como ungidos de Deus, tendo a unção de Deus na nossa vida, nós não vamos ter que nos envolver na luta, na nossa força. Não é? Aleluia. Olha que Deus diz lá em Salmos 105:15. Conhecem bem essa escritura, mas vamos lá. Salmos 105:15. Deus diz, não toqueis em meus ungidos. Algum ungido aqui? Deus está dizendo, não toquem neles. Amém? Não maltrateis os meus profetas. Porque é o Senhor que os protege. Amém? A gente tem conversa das coisas sérias de Deus como se estivéssemos lá numa tasca escura a beber copos de vinho. E aquele fulano assim, e aquele pastor assado, e aquele não sei quem. Cuidado! Cuidado! Olha só. E depois, no canto mais escuro da tasca, já quase que não tem luz nenhuma lá, uma mesa num cantinho. Está lá Satanás a chorar. Por que estás a chorar? Oh, sou sempre eu. Sempre eu. Sempre metade, mais que metade das coisas não sou eu, mas desculpa-me a mim. Os irmãos estão entendendo o que estou a dizer? Somos nós próprios. Então, amados, a unção do Senhor dá-nos vitória em todas as áreas da nossa vida. Precisamos andar com essa unção. Se nós não agradarmos o Senhor, a unção levanta-se. Olha assim, aquela situação que 5 reis juntaram os seus exércitos. Vamos contra esse reino de Judá, vamos acabar com esse reino, não é? que adoram esse Deus, que dizem que é o Deus vivo. Vamos acabar com eles. E juntaram os exércitos e vinham para aí fora a marchar contra o reino de Judá. O rei Josafate ordenou, decretou que todos jejuassem e orassem. O jejum, irmão, deixem-me dizer uma coisa. O jejum não é para vos dar mais força, não é para quebrar aquela situação, quebrar aquele problema na vida, não. O jejum é para expulsar a incredulidade dentro de si. A incredulidade que está a impedir que você tenha poder para vencer aquela situação. Há muita incredulidade. Então o jejum faz isso, porque quando você não alimenta a sua carne, está em jejum, e com a palavra de Deus você alimenta o seu espírito, sabe o que é que vai ficar mais forte? O espírito. A carne já fica mais fraca. Ou não? E você levanta-se a incredulidade deixa, e você levanta-se em fé, e você fala a palavra de Deus, e você é mais que vencedor. Então, o rei Josafá ordenou um jejum.
Veja comigo. Vamos só ler uma escritura aqui. 2 de Crônicas 20, versículo 15. 2 de Crônicas 20, 15. Um profeta estava a orar lá na praça e um profeta levantou a sua voz. Não interessa o nome do profeta. É um profeta. O nome não interessa, não é. Ele é um homem como eu sou homem. Interessa é ele, Deus. Aquilo que ele diz, não é? E falou o profeta, prestai atenção todo... E falou o profeta, prestai atenção todo Judá, e vós, habitante de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustais, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porque essa luta não é vossa, mas de... E sabem qual foi a conclusão disso, não foi? O inimigo fugiu desbaratado, não é? Confundido, começaram a lutar uns contra os outros, os próprios exércitos amigos. Foi uma grande vitória. A luta não é nossa, é de Deus. Você apenas flui na unção. Deus faz o resto se você for obediente. O problema é que às vezes a gente não é obediente. Às vezes não, a maior parte das vezes nós não somos obedientes. E então, como filhos de Deus, eu não sou evangélico. Digo já. Eu não digo, se alguém me perguntar, eu não digo que sou evangélico. Eu não digo que sou isso ou aquilo. Eu não tenho essas bandeirinhas dos homens. Eu sou cristão. Eu sou seguidor de Cristo. Eu sigo a Cristo. Protestante, evangélico, para mim isso é bandeiras dos homens. Eu sigo a Cristo. Eu sirvo a Cristo. Eu sou cristão. Amém? Então, como cristãos, como filhos de Deus, nós não temos nenhuma necessidade de vivermos uma vida derrotada. Uma vida, enfim, carregada de derrotas e falta de alegria. Amém? Porque isso, quem diz que é crente e vive assim, é porque ele não tem o azeite santo na sua vida. Ele não é fiel a Deus. Ele não tem o azeite. Então, amados, se você fizer parte, e eu acredito que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós aqui, do corpo de Cristo, nós não precisamos de viver em derrota. Vai haver dificuldades? Vai. Sabe uma coisa? Sabe, pastor, a terra prometida, quando Josué entrou com o povo de Israel, representa o céu. Não, não representa o céu, não. A terra prometida representa esse mundo. E você com a unção de Deus nesse mundo. Porque no céu não tem gigantes inimigos, como tinha a terra prometida. E eles entraram naquela terra prometida, tiveram que vencer gigantes ou não? Não são de Deus. Na força de Deus. Deus tem tanta coisa para nos dar e nós estamos a perder tanto. Aquilo que Deus tem para nos dar. Então, basta dizer isso que você sabe. A Bíblia diz que, lá em Romanos 8, que você é mais do que por causa da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Porque Deus é consigo, o Espírito Santo habita dentro de si, ou não? Você é mais que vencedor. Creia. Não desista. Insista. Crendo. Eu creio, eu fico firme. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Eu vou avançar com a palavra de Deus. A coisa está difícil, mas na unção do Senhor, o Senhor vai me dar a vitória. A peleja não é minha. Eu só vou ficar firme, confiante nele. E não vou desistir. Amém? Aleluia. Unção de Deus. Agora, se me permitem, lá em Apocalipse, os primeiros capítulos do Apocalipse, Jesus apareceu ao apóstolo João. João, o pastor amoroso, né? Tem muito amor no coração, João. Jesus apareceu a João e deu-lhe revelações e visões e mandou escrever o livro do Apocalipse. E nesse livro, que é o último livro da Bíblia, são 7 igrejas, são cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, são 7 dispensações diferentes da era da igreja. Não estamos na última. Nós estamos na 7ª dispensação. O Senhor vem aí. Basta ver os sinais à nossa volta. O Senhor vem aí. Então, nesse livro, Jesus mandou escrever o seguinte. Eu só vou dar aqui 7 versículos. 7 versículos só para os irmãos verem.
Número 1, Apocalipse 2:7. Ui, meu Deus. Isso é para si e para mim, em Cristo. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, algum vencedor aqui? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. Número 2, Apocalipse 2:11. Uns versículos abaixo. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, algum vencedor aqui? O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte, que é lá no inferno. Amém? Ao vencedor. Apocalipse 2:26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 28, versículo 28. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Ao vencedor. Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, vestes da salvação, vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Meu Deus, aleluia. Que bênção, não é? 3:12, Apocalipse 3:12. Farei do vencedor, algum vencedor aqui? Uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Sempre assim, a servir a Deus, na presença de Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E, igualmente, escreverei nele o meu novo nome, para a vida eterna. Aqui está a falar da vida eterna, coisas que Ele tem para nós na vida eterna. Deus é bom ou não? Apocalipse 3:21. O último. Podia dar mais, mas chega. Vamos. 3:21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Uau! À frente de milhões e milhões e milhões e milhões de anjos, querubins, serafins, enfim, pessoas, povos, milhões. Jesus vai dizer para si: anda, filho, anda, filha, senta-te aqui no meu trono. Amém. Ao vencedor. É sempre ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. E você é mais que vencedor nessa vida em Cristo Jesus. Então fique firme, não desista. Aleluia. Embora a gente possa ser pressionados nessa vida para aqui e para lá, maltratados, sei lá mais o quê, atacados, né? Por causa da causa de Cristo, porque nós o amamos, etc. Fala mal de si. Fique firme, não desista, continua a servir fielmente a Deus. Importa mais servir a Deus do que os homens. Amém? Sirva o Senhor seu Deus. Permaneça debaixo da sua unção. Vá resistindo, vá vencendo esses ataques com oração. Manda essas coisas de volta para o remetente em nome de Jesus. Amém? E fique firme até o fim. Porque o galardão é muito grande, irmãos. O galardão é muito grande. Aleluia. Nós fazemos tudo isso. Nós vencemos pela unção de Deus em nossa vida. Pelo nome de Cristo em nossa vida. Pela palavra de Deus em nossa vida. Pelo Espírito Santo que é maior que nós. Que habita em nós. Vencemos no poder de Deus em nossas vidas. Por isso, viver na unção de Deus é uma chave. A única chave que Deus tem para nós para a vitória nesta vida. Está envergonhado de ser de Deus? Envergonha ser de Deus? Envergonha ter a unção de Deus? Eu tenho pena daqueles que gozam comigo. São cegos. Eu só posso orar, Senhor, abre os olhos para que eles possam ver e entender, porque Ele não vem nada de nada. E tu os amas. Não é? Ayeka, Hineni.
Estou aqui, Senhor, não preciso esconder. Tu me conheces e eu te conheço. Amém? Aleluia. Então, eu quero viver em vitória com Cristo, para a honra e glória do seu nome, para o bem de pessoas à minha volta que queiram receber Jesus. E para mim é alegria, porque a alegria que o Senhor me dá, não há dinheiro que compre. Todo o dinheiro deste mundo, tudinho, não há dinheiro que compre isso. E nós temos essa bênção todos os dias, termos a alegria do Senhor. Aleluia. É assim, amados. Deus quer que os seus filhos vivam debaixo da unção de Deus. Por isso mesmo, Deus está a querer tirar pessoas de igrejas históricas e mortas, que quando vão lá dizem que é para servir a Deus, o quê? São cânticos que são mais cerimônias fúnebres que outra coisa. Não há alegria nenhuma. Deus quer tirá-los, Deus quer que eles o conheçam, porque eles têm zelo de Deus. Ele quer que eles conheçam o verdadeiro Deus, não o Deus que os outros pintaram em suas mentes. Então, Ele quer colocá-los em igrejas vivas, cheias com o seu Espírito, onde possam receber da unção do Senhor. Aleluia. Sabe uma coisa? Deus tem muito, mas muito para nos dar, irmãos. Muito para nos dar. É como diz o apóstolo Paulo, esquecendo o que para trás fica, prossigo para o alvo. Quero mais de Deus. Quero mais de Deus. Quero mais, Senhor. Aquilo que eu tenho não chega. Quero mais, Senhor. Quero mais. Quero mais de Deus. Esse mundo precisa de pessoas assim. Aleluia. Quero mais, Senhor. Quero a tua unção. Aleluia. Então, porque se nós não tivermos a unção, somos naquela parábola das 10 virgens, somos aquelas 5 que não têm azeite. Não tem unção. Chega na hora que é preciso da unção, nós não temos, vamos ter que comprar. Oh, Deus, isso são loucos, isso é loucura. Jesus diz que essas pessoas são loucas. Uma outra tradução diz que essas pessoas são inconsequentes. Olha aí. Essa pessoa sem unção, crente, sem unção, é apenas mais um religioso. Mais um religioso que anda na sabedoria da sua mente, nas suas filosofias, nos seus sofismas, nas suas próprias ideias. E Deus está lá longe, ele nem entende, nem vê, está cego. E então, nesse caso, é melhor. Nesse caso, então, é melhor. Se não quiser mais de Deus, é melhor que volte a acender as velhinhas. Que volte para aqueles cultos tristes. Não é? Os cânticos muito tristes. Ele morreu ainda, não ressuscitou. Ele está morto. Não é? Ting-ling-ling-ling-ling. É verdade, irmãos. Olha aí. E volte. Mergulhe para o lodo do pecado de novo. É como diz o apóstolo Pedro. O cão voltou para o seu vômito. Não é? Volte, vai, agrada a sua carne. Dê os prazeres à sua carne. E esqueça-se de Deus. O que você quer? Eu servirei o Senhor. Eu servirei o Senhor. Aleluia. Então, porém, eu quero dizer uma coisa. Na minha vida, a unção de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Jesus Cristo, na minha vida, pelo nosso Paizinho querido, faz toda a diferença. Senão sou mais um religioso. Não quero ser religioso. E não quero envolver-me com pessoas que não têm um coração sedento para Deus, para as coisas de Deus, sedento pela unção fresca de Deus, sedentos por serem usados por Deus para ajudar o próximo, trazê-los à salvação, trazer cura para os seus corpos, em nome de Jesus, pela unção dEle. Não a minha, é dEle. Amém? Para a glória de Deus. Aleluia. Então, eu oro mesmo para que Deus nos dê fome e sede da sua unção em nossas vidas.
Deus, dá mais, Senhor. Aquilo que tem não chega, quero mais, Senhor. Quero mais, quero mais. Quero mais, Senhor. Então, unção de Deus. Aí não vou mais à igreja. Ah, é? Tá. Cego. É tudo na mente. Já não há nada no espírito. Escolha quem você quer servir. A Deus não vai enganar, não, de certeza. Amém? Então, amados, a verdade é que se uma pessoa não estiver a viver debaixo da unção de Deus, essa pessoa não vai operar no poder de Deus. Vai operar, sim, nas obras da carne. Sabe? E se por acaso encontra-se a falar de Deus para alguém, ou mesmo a pregar de Deus, grita, levanta a voz, fala a voz alta. Sabe porquê? Porque como não tem unção, apela à emoção. A emoção é da carne. Nós não precisamos gritar. É a unção de Deus que faz isso. Que opera. Amém? Então, amados, número 4. A unção de Deus estabelece a autoridade na vida do crente. Salmos 89, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 89, 24. Olha só o que Deus diz. A minha lealdade e meu amor estarão sempre com essa pessoa ungida e fiel a quem eu encontrei. E em meu nome se erguerá a sua fronte. Nunca vai andar cabisbaixo, vai andar com a cabeça levantada. Porque o Senhor lhe dá vitória em sua vida. Qual é a escolha? Eu escolho andar com o meu Deus. Há preço para pagar? Ah, sim. Ui, a carne, ui. Mas vamos ficar firmes no Senhor. Amém? Olha aí. E debaixo dessa unção, Tiago, irmão do Senhor Jesus, um desses Tiagos que nós acabamos de ler aí, o Tiago. Ao contrário do que dizem, ele é que foi o primeiro chefe da igreja. Foi Tiago. Não foi Pedro, foi Tiago. Tiago 4, versículo 7. Diz assim. Pedro negou Jesus e fugiu. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele o quê? Ele não vai fazer gato de sapato com a sua vida. Você está sujeito a Deus, você tem unção de Deus, você pode resistir o diabo e ele é que vai fugir. Você crê nisso? Eu creio. Está escrito, é promessa de Deus. Número 5. A unção de Deus posiciona-nos no seu corpo. Em Salmos 89, 25 e 26. Olha aí. 25 e 26, Salmo 89. Porei a sua mão para dominar os mares. É posição, né? Mares, rios. Na Bíblia, fala de povos, de nações, de pessoas. Porei a sua mão para dominar mares e comandar rios. Deus vai pôr numa posição para você poder ensinar a palavra. Mostrar o caminho é esse. É por aí. Amém? 26. E ele me invocará declarando, tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu quero isso. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Depois diz, número 6, a unção de Deus faz de cada um de nós primogênitos. Primogênitos é o filho ou a filha mais velha de uma família, não é? E o filho ou a filha mais velha numa família, naqueles dias, tinha certos privilégios. Salmo 89, 27. Eu também constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Eu vou dizer uma coisa, talvez alguém fique escandalizado aqui. Mas em valores espirituais,
Você que tem a unção de Jesus, a unção de Deus pelo Espírito Santo na sua vida, aos olhos de Deus, você está mais alto que o Presidente da República. Você viu um amém? O que é que ele diz? Também eu constituo meu primogênito, supremo, acima de, supremo sobre todos os reis da terra. Só que eles não entendem. Eles têm um tesouro nessa nação que eles não sabem aproveitar. E ainda vão contra ele. Sabe? Nós somos primogênitos. E como primogênitos, naquele tempo havia certos privilégios. Número 1, o primogênito tinha direito à porção dobrada da herança. Não é? O dobro da herança que todos os outros recebiam, ele tinha dobro deles. Como primogênito. Como primogênitos, ele tinha o privilégio de ser o sacerdote da família. Olha aí, Davi era o filho mais novo de Jessé, ou não? Era o mais novo na família, mas depois de ser ungido, tornou-se um irmão mais velho. Ele é que dava as ordens, ele é que lhes falava de Deus, ele é que lhes falava da unção do Senhor, ele é que lhes ensinava. Amém? E ele, como primogênito, tinha autoridade sobre os demais na família. Acima dele só o pai. Os irmãos estão comigo? É a unção do Senhor que faz isso. Esses valores hoje já não existem para nós. Temos outros valores, infelizmente, mas nos nossos dias, o primogênito, como primogênito do Senhor, só há um primogênito acima de nós primogênitos, que é o primogênito dos primogênitos, que é Jesus, o irmão mais velho. Não é? E como tal, temos 3 privilégios. Temos ministério, como primogênito de Deus, não são de Deus. Temos ministério, número 1. Número 2, temos sacerdócio e autoridade. Quem é um sacerdote? Alguém que fala com Deus, alguém que louva a Deus, alguém que adora a Deus, amém? Alguém que ensina a família a ser obediente a Deus, ensina a família a temer a Deus, ensina a família a louvar e adorar a Deus. Alguém que tem autoridade, não são de Deus. E número 3, tem porção dobrada das bênçãos de Deus em sua vida. Aleluia. Número 7. Estou quase lá. A graça e a benignidade de Deus estará sempre, sempre, sempre consigo. Salmos 89, 28. Olha o que Deus diz. 28. Deus vai falar: manterei o meu amor leal por Ele para sempre. E a minha aliança com Ele jamais se quebrará. Da minha parte, aquilo que eu disse, aquilo que eu prometi, é isso mesmo que fica, não muda nada. Leia a palavra e veja a bênção que Ele nos deu. Agora somos nós que escolhemos, sim ou sopas. A escolha é nossa. E Ele diz: Aieca, onde estão? E nós temos de dizer: Senhor, eis-me aqui. Himenei. Hineni. É verdade. Número 8. A nossa descendência está estabelecida para sempre. Salmos 89, 29. Para sempre estabelecerei a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Os dias do céu são a eternidade, ou não? Para sempre. Aleluia. Os nossos filhos, se nós os educarmos nos caminhos que devem andar, eles vão servir o Senhor. Eles vão levar a mensagem, eles são os futuros mensageiros dessa mensagem. Quando nós já não estivermos mais cá, são eles que vão levar, que nós devemos prepará-los agora. Sim ou sim? Para que eles possam ser achados fiéis por Deus, possam receber a unção de Deus, possam correr com essa mensagem, passar a mensagem para outros. Aleluia. Quanto mais, por isso eu digo, quanto mais unção no lar,
quanto mais intensamente os seus filhos servirão a Deus, quanto mais leais e obedientes os seus filhos serão a Deus. Mas uma coisa é eu, que sou filho de Deus, que Deus me deu a unção, os meus filhos têm que me respeitar. Enquanto são pequenos têm que me respeitar. Não levanta a voz para mim, não. O que é isso? Tem que me respeitar. Sabe porquê? Para que quando eles forem grandes, eles vão respeitar a Deus. Se eles não me respeitarem agora que são pequenos, você acha que quando eles forem adultos vão respeitar a Deus? Esqueça-se. É prepará-los agora para os caminhos do Senhor. A unção de Deus tem que estar no lar. A palavra de Deus tem que estar no lar. Porque a unção de Deus mantém os nossos filhos ligados a Ele. Oh Deus! E a sua presença. Então, já tenho ordem da torre de controle para me fazer a pista, para pousar. Pouso daqui por uns minutos. Por favor, apertar os cintos de segurança. Dentro do momento estaremos na gare principal. Aleluia! Eu quero dizer que todos aqui nesta sala, todos nós aqui nesta sala, fomos predestinados por Deus. Deus tem um plano para nós. Mas esse plano só vai acontecer em nossas vidas se nós aceitarmos a sua vontade em nós. Ele não vai forçar ninguém. Ele não vai forçar ninguém. Por isso nós devemos buscar a unção de Deus. E essa unção é só para as boas obras, para glorificar a Deus, para o bem dos outros e para a nossa alegria. Eu é que orei. Eu fiz, a minha já quase que, meu Deus, fui eu que orei. Orei e aconteceu isso. Eu orei. Olha, é a unção do Senhor ou não? A glória do Senhor ou não? Então, temos de buscar a Deus, temos que agradá-lo, temos de saber ser fiéis a Ele e receber mais da sua unção e fluir nessa unção e usar essa unção, não só guardar em nós, pronto. Aí eu sou ungida de Xinha. Não, você tem unção para fazer algo com ela. Pergunta a Deus o que é que você deve fazer com essa unção. Não é? O azeite de Deus é muito precioso. Não tem preço, não há dinheiro que compre. Aleluia. Senhor, eu peço agora mesmo, Pai, derrama da tua santa unção, do teu santo óleo sobre cada pessoa aqui nesse lugar. Aqueles que desejam que possam receber de ti, da tua santa unção sobre eles, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de mais, se você não consegue, pastor, já pedi, mas não consigo. Então aqui é a coisa. Arrependa-se, peça perdão a Deus. Peça que o Senhor, confesse o pecado a Deus. Peça ao Senhor que o perdoe, que a Bíblia diz que Deus o perdoa e purifica de toda a injustiça e depois receba a unção. Aieca, onde estás? Ineni, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Então, pare de viver no passado. Pare de viver hoje como viveu ontem. Mude para Deus. Comece a viver o seu presente com Jesus, debaixo da unção do Senhor. Conheça Jesus como você nunca antes conheceu. Conheça esse Deus maravilhoso que Ele é. E você vai ficar com esperança para o futuro. Volte-se para Deus. Aleluia. Agarre-se à palavra do Senhor. E viva segundo os padrões da palavra, os ensinos da palavra. Viva. Não se deixe dominar por pensamentos mundanos. Pensamentos das trevas, coração embrutecido. Já não é para si. Já foi. Isso já era. Agora você é dele. Amém? Viva a palavra. Ore, e ore, e ore. E ore, e ore, e ore. Ora que melhora. Amém? Aleluia. Aprenda a caminhar em louvor a Deus. Sabe por que nós louvamos a Deus? Nós louvamos a Deus porque reconhecemos os seus feitos poderosos em nossas vidas
na sua igreja e na história da terra. Reconhecemos seus feitos poderosos e por isso nós louvamos, damos ação de graça. Pai, obrigado, Senhor, por teus feitos gloriosos. E adoro o Senhor. Sabe por que você deve adorar a Deus? Por quem Ele é. Só Ele é Deus. Além dele não há outro. Adora a Deus. Só Ele é digno de adoração. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Esqueça o passado, começa a viver hoje um novo começo. Faça por ser achado por Deus e seja fiel. Nunca é tarde demais. Então, só para recapitular rapidamente. Número 1, a unção de Deus fortalece. Número 2, a unção de Deus garante-nos proteção divina. Número 3, a unção de Deus dá-nos poder, autoridade e prestígio para podermos cumprir com os planos e propósitos de Deus em nossas vidas. Uau! Número 4, a unção de Deus dá-nos influência sobre as pessoas. As pessoas vão olhar para si e dizer, espera aí, essa pessoa não é igual aos outros. Aqui alguém, este tem alguma coisa, ou esta tem alguma coisa especial. É diferente. A unção de Deus que faz isso. Não é? A unção de Deus dá-nos influência com as pessoas. Número 5, a unção de Deus faz assim um primogênito. Aleluia. Número 6, a unção de Deus faz com que a misericórdia de Deus esteja sempre consigo na sua vida. Número 7, a unção de Deus garante vitória na sua vida. Não tema, nem se espante, porque o Senhor, seu Deus, é consigo. Perante as situações todas. E número 8, para terminar, a unção de Deus leva os nossos filhos a servirem ao Senhor para sempre. Aleluia. Pai, nós precisamos da Tua unção. Sem a Tua unção, nós passamos de um clube de religiosos, Pai. Eu quero a Tua unção, eu desejo a Tua unção, eu tenho fome e sede da Tua unção, Senhor. Deus, eis-nos aqui, Senhor, Inaeni. Derrama mais da Tua unção em nossas vidas, Pai. Aleluia. Não perguntes mais a Eca, onde é que tu estás? A tua posição comigo. Não venhas para mim com desculpas. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquela, porque... Não venhas com essas desculpas. Onde é que tu estás? E eu só quero que você diga para ele, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para a tua glória. Em nome de Jesus. Eu amo-te, Senhor, acima de todas as coisas. Bendito seja o teu santo nome para sempre. Pai, estamos gratos pela tua imensa graça e misericórdia para conosco, Senhor. Apesar dos nossos erros, aqui e ali tentamos esconder como se tu não soubesses. Mas mesmo assim, tu nunca nos deixas de amar. Tu sempre nos amas. Tu odeias o pecado, mas tu amas o pecador. Pai, obrigado, Senhor. Que nós possamos crescer mais e mais a tua imagem e a tua semelhança, vivendo a tua palavra